Salve, salve, trilheiros! Estamos aqui reunidos para a análise do informativo de número 1120 do COLEM do Supremo Tribunal Federal e hoje iremos analisar direito processual civil. Dois destaques mas muito importantes para sua prova a partir do recurso de número extraordinário de número 1.075.412 do Pernambuco. Vamos à primeira tese. A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada, proibida qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade de posterior análise e responsabilização, inclusive com a possibilidade de remoção de conteúdo por informações comprovadamente injuriosas, difamatórias, caluniosas, mentirosas. E em relação à vida privada e à própria e eventuais danos morais materiais, isso porque, em relação a eventuais danos morais materiais, isso porque os direitos à honra, à intimidade, à vida privada e à própria imagem formam uma proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo, intransponível por intromissões ilícitas externas. Portanto, temos uma primeira tese muito robusta, muito importante e muito inteligível, principalmente quando nós estamos falando sobre fake news. É dizer, nós faremos o máximo para evitar qualquer tipo de censura prévia. O que o jornalista publica e planeja e investiga deve sim ser publicado. No entanto, o grande objetivo do jornalismo é estabelecer a verdade. Se a verdade não está estampada nas manchetes, será possível a remoção de conteúdo mentiroso, calunioso, difamador, bem como a responsabilização por aquele ato difamatório, caluniador, mentiroso. Essa é a nossa primeira tese. E vamos à segunda tese. Na hipótese de publicação de uma entrevista em que o entrevistado imputa falsamente prática de crime a terceiro, a empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se, à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação e o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos e na divulgação da existência de tais indícios. Quer dizer, caso haja uma entrevista em que o entrevistado imputa falsamente um crime a uma outra pessoa, a empresa responsável por essa divulgação poderá sim ser responsabilizada se havia indícios concretos de que era mentirosa aquela imputação, bem como se essa empresa não foi atrás para de fato tentar subsidiar essa imputação. Então, temos duas teses importantíssimas no que diz respeito à liberdade de imprensa, à liberdade de fala, à liberdade de comunicação, e a gente vai entender um pouquinho melhor sobre o histórico. Não viola o direito à liberdade de imprensa, estampado no artigo 220 da nossa Constituição Federal de 88, a condenação de veículo de comunicação ao pagamento de indenização por dano moral que decorra da publicidade de entrevista em que veiculada informação falsa. Essa medida excepcional é aplicável quando existir intenção deliberada, má-fé, grave negligência por parte do canal de imprensa. Isso é, quando mesmo presentes indícios concretos acerca da mentira daquela acusação, o canal se abstém do estrito cumprimento do seu dever de cuidado, consistindo em, pelo menos, oportunizar a manifestação da pessoa atingida em adotar providências e cautelas que objetivem uma análise mais apurada da genuidade, da veracidade dessas informações. Nesse caso, pessoal, indo ainda mais além do ponto de vista jurídico, a gente sabe que muitas vezes o canal que imputa falsamente um ato a alguém até mesmo permite que esse alguém se manifeste, mas em 99% dos casos sequer permite que toda essa defesa, toda essa manifestação seja estampada nos jornais e na televisão e nas rádios. Eles cortam somente um trechinho e publicam só esse trechinho. Isso é praxe, a gente vê muito isso acontecer. Por conta disso, é importante que nós tenhamos muita responsabilidade
principalmente quando imputamos a alguém algum ato. O regime jurídico de proteção da liberdade de expressão garante, por um lado, a impossibilidade de censura prévia e, por outro, a possibilidade de que os direitos da personalidade se façam respeitar, ainda que a posteriori, por meio de responsabilização civil e penal. E, infelizmente, a gente sabe que muitas vezes essa responsabilização nunca faz jus aos danos causados à vítima e à família da vítima. É uma pena, mas é a verdade. A liberdade de imprensa goza de um regime de prevalência, sendo exigidas condições excepcionais para o seu afastamento quando em conflito com outros princípios constitucionais. Para além da configuração de culpa ou dolo do agente, é necessário também que as circunstâncias fáticas indiquem uma incomum necessidade de salvaguarda dos direitos da personalidade. Um caso de uma fake news estampada, explícita, uma mentira óbvia. Eu não posso deixar essa mentira circulando dessa forma. Não se pode tolerar a extrapolação no exercício da atividade jornalística que menospreze os direitos da personalidade de outrem. Motivo pelo qual, nas circunstâncias que a gente acabou de conversar, é admissível a responsabilização dos culpados. A atividade de um jornalista, pessoal, pressupõe, como a gente falou, a busca pela verdade. Então, não é lógico que a partir desse prisma nós permitamos que mentiras, que calúnias, que difamações continuem estampados. Ainda menos sem uma penalização, sem uma responsabilização. Na espécie, estão presentes requisitos dessa natureza, pois além de a empresa jornalística recorrente não ter feito as ressalvas devidas quanto à honra do recorrido e dado a ele a oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos, a entrevista publicada não examinou o potencial lesivo da informação divulgada, nem empregou os mecanismos razoáveis de aferição de veracidade. Ademais, sequer foi provado nos autos que o entrevistado, responsável pelas alegações que atribuíam ao recorrido a prática de fato tipificado como crime, havia promovido de fato essa imputação. Ou seja, a empresa não perguntou a opinião de quem está sendo acusado, não fez uma pesquisa prévia, uma busca prévia por meio de seus canais institucionais e extraoficiais sobre a veracidade daquela informação e sequer trouxe um disclaimer, sequer trouxe ali uma ressalva de que aquelas notícias, de que aquelas manchetes não necessariamente traduzem uma realidade jurídica dos fatos, tudo bem? E aí, com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 995 de repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e, em continuidade do julgamento, fixou a tese que a gente acabou de conversar, muito importante para os tempos que a gente está vivendo. A destruição, o massacre de reputações acontece há décadas, há décadas. No entanto, com o advento e principalmente a popularização das redes sociais, esse massacre de reputações acabou se tornando, acabou chegando em um patamar nunca antes visto na sociedade. Por conta disso, uma manchete infundada pode arruinar uma carreira, pode arruinar uma família, e justamente tendo por base o acúmulo de informações mentirosas, das fake news, dos períodos que a gente está vivendo, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que pode sim ser responsabilizado o veículo de imprensa caso não haja com as devidas cautelas, bem como a responsabilização pode ocorrer e deve ocorrer a posteriori, de forma a até mesmo remover o conteúdo ilicitamente promulgado, esse conteúdo falso, de forma posterior, de forma repressiva. Isso não constitui uma censura. A gente volta já já aqui no Trilhante.